De volta ao programa Mulher.com, a gente recebe hoje a nutricionista Edna Sakamoto falando sobre as principais dúvidas e curiosidades em relação aos alimentos. E tem mais perguntinha do povo da rua e também dos nossos telespectadores que já chegaram pelas redes sociais e as perguntinhas que as meninas enviaram através do call center. Então vamos saber o que é que o povo está perguntando na rua. Oi, Tati. Meu nome é Yara e gostaria de saber se comer massa à noite engorda. Boa pergunta, eu adoro uma massa. E aí, doutora? Todo alimento que você consumir além do que o seu corpo precisa e pode queimar, consumir, vai sobrar e vai ser transformado em gordura, né? Essa energia que você não produziu, não queimou, é transformada em gordura e você acumula. É claro que a massa à noite vai depender da quantidade. Eu gosto de usar a massa sempre integral, porque o teor de fibras também vai regular a forma como o seu corpo vai utilizar esse carboidrato. Então, o macarrão integral, você vai ter uma digestão onde aquela glicose que vem da digestão dessa massa seja utilizada, seja queimada, né? Então, quando você come o macarrão branco, uma quantidade muito grande de açúcar é disponibilizada na corrente sanguínea e você pode não conseguir queimar tudo isso. E uma parte, então, o seu corpo vai estocar na forma de gordura. Mas o importante é ter uma alimentação equilibrada. Então, eu vou comer a minha massinha em menor quantidade. Eu vou acompanhar uma saladinha, eu vou colocar também um frango, uma carninha moída para ter a proteína, o carboidrato, a fibra, as vitaminas e minerais numa refeição só, né? Perfeito. Mais uma perguntinha. Boa tarde, Tati, tudo bem? O meu nome é Margarete e a minha dúvida seria: o micro-ondas faz mal à saúde? Boa tarde, Margarete. Você sabe que essa é uma dúvida mesmo? É mito ou verdade, doutora? A gente sempre ouve falar que às vezes é melhor aquecer os alimentos, né, no forno e não no micro-ondas, por causa das ondas, no micro-ondas que pode de repente contaminar a comida. Isso é verdade? Não. Então, o micro-ondas, gente, ele vai aquecer a comida através dessas ondas eletromagnéticas que vão agitar as moléculas de água presentes no alimento. Então, é o atrito entre as moléculas de água que aquece e faz o alimento cozinhar. Então, não tem a questão vai ter radiação, vai ser nocivo. O que a gente pede, né, e orienta é que ao aquecer um alimento no micro-ondas, você procure utilizar o recipiente de louça ou vidro, evitando a utilização de recipientes plásticos, principalmente naqueles alimentos com muita gordura, porque muita gente em casa já teve essa experiência, né, Tati, de colocar um molho, colocar um alimento para descongelar ou para cozinhar num recipiente de plástico e ver que ele fica meio que descamando, né? Ele acaba meio que começando a derreter. Não, isso, inclusive tem molho de tomate, fica manchado, fica manchado, e não há nada que saia tire. que tire aquela mancha. Então, nesse momento, os polímeros de petróleo que estão no plástico, enfim, ou substâncias tóxicas presentes nesse plástico passam para o alimento. Então, você vai estar ingerindo o alimento com toxinas, com outras coisas, mas não que a radiação do micro-ondas tenha alterado a composição do alimento em si. Então, são duas coisas diferentes. As ondas, né? E o tipo de embalagem, um recipiente onde você vai fazer a cocção ou aquecimento. Então, isso que algumas pessoas dizem que faz mal, que tem radiação, isso é mito. É mito. Por outro lado, é importante a gente aquecer os alimentos no micro-ondas usando sempre recipientes de vidro. De vidro porque ou louça. Ou louça, porque se o recipiente for de plástico, aí sim, de fato, pode contaminar o alimento, porque o material usado para a fabricação do plástico tem, né, inclusive... Essas toxicidades. Isso. Perfeito. Tá? Mais uma perguntinha. Oi, Tati, boa tarde. Eu queria saber, eu tenho uma dúvida. O suco de beterraba com laranja, ele cura anemia? E aí, doutora? Para anemia, as fontes mais importantes de ferro são aquelas de origem animal. Então, o tipo de ferro contido na beterraba, ele não é tão disponível para o organismo, que é de origem vegetal, quanto o ferro contido, por exemplo, na carne vermelha. Então, para realmente tratar a anemia, seria mais interessante investir nos alimentos fontes de ferro de origem animal, tipo um bife, uma carninha moída, do que o suco de laranja com beterraba.
muito, porque o teor de ferro na beterraba não é tão grande e não é tão disponível. Embora essa combinação laranja com vitamina C e ferro, do ponto de vista nutricional, é interessante, porque a vitamina C melhora a absorção deste mineral do ferro no intestino. Então, por exemplo, você vai fazer uma refeição com a carne vermelha, enfim, e tempera bastante a salada com o limão. A vitamina C do limão vai ajudar na absorção do ferro dessa carne, tá? Legal. Mais uma perguntinha. Oi, Tati, meu nome é Alessandra. Eu gostaria de saber se comer frutas com casca é melhor ou não. Na casca geralmente tem fibra, né, doutora? Exatamente. É assim, sempre que você puder optar pela ingestão da fruta inteira com a casca, é mais interessante. Porque na casca eu vou ter realmente um teor maior de fibras que vai me ajudar na saciedade, vai me ajudar no intestino, né? E também vai me ajudar a controlar glicose e colesterol, tá? É claro que o cuidado também tem que ser redobrado em relação à higienização, por conta das sujidades e da presença também de substâncias usadas, os agrotóxicos, os pesticidas. Então, essa higienização das frutas que você vai ingerir com casca tem que ser redobrada. Tá? Perfeito. Mais uma perguntinha? Boa tarde, Tati. Meu nome é Ana Paula e a minha dúvida é a seguinte: os legumes congelados perdem o seu valor nutritivo? Boa pergunta, Ana Paula. Eu vou, inclusive, aproveitar, além dos legumes, frutas, de maneira geral, e outros alimentos. Pedem, doutora? Todo o processo de cocção, de processamento mesmo do alimento, então, em casa, se você consumir, se você vai preparar, vai cozinhar, vai aquecer um alimento, pode sim ter uma diminuição do valor nutricional. Mas isso não significa, Tati, que o alimento congelado perca nutrientes. Até porque o processo de congelamento é um processo que vai garantir a preservação do nutriente ao longo dos meses onde ele vai ficar estocado no freezer. Então, quando você tem, por exemplo, um brócolis que sai do produtor, vai para o Ceasa, do Ceasa vai para a feira, da feira vai para a sua geladeira e da sua geladeira para a mesa, todo esse ciclo, que vai demorar 7, 10 dias, vai fazendo também que os nutrientes daquele brócolis fresco também sejam degradados. Quando você compra o congelado, qual é a diferença? A indústria, ela vai processar o alimento na safra, ou seja, quando o alimento está mais rico em nutriente, a fruta está mais rica em nutriente, porque é quando ela está barata, na safra. E aí, ela sofre por um processo. Ela passa por um processo de branqueamento onde você tem a inativação das enzimas que faz o processo de degradação dos nutrientes. Então, você interrompe aquele processo de degradação e preserva com o frio os nutrientes ao longo de meses, até anos, acho que em média 12 a 18 meses então, no freezer. Eu posso tanto comprar congelados, frutas, legumes congelados, pode processar ou mesmo em casa, de repente descascar ali meu abacaxi, cortar em rodelas e posso também congelar para ir consumindo durante a semana. Só que no processo caseiro, Tati, o tempo de conservação é menor. Então, se eu compro um vegetal que foi processado na indústria, que teve esse processo de branqueamento, eu posso, que é a inativação enzimática, eu posso consumir em até um ano e meio. Em casa, normalmente a gente pede para consumir em torno de 3, 4 meses por aí. Perfeito. Tá? Doutora, nosso tempo acabou, mas ainda falando sobre esse processo de congelamento, a Etelvina Bonato de Osasco, ela pergunta: Tati, gosto de congelar os produtos e os alimentos em saquinhos plásticos. Posso fazer isso? Sofre alguma alteração? Tem restrição? E aí, como a gente falou, aquecer no micro-ondas, plástico nem pensar. E no congelador? Porque às vezes tem até algumas marcas que trabalham com aquele plástico próprio para congelador. Posso usar ou, doutora, a senhora não recomenda? Eu prefiro utilizar, sempre que a gente for armazenar, recipientes de vidro, justamente por não ter aquele contato com substâncias do plástico. Seja tá? para aquecer ou para esfriar, para o congelado, porque, vidro. por exemplo, substâncias que são conhecidas e que têm um efeito de toxicidade importante, por exemplo, que é o bisfenol A, ele tanto passa para o alimento no aquecimento ou no resfriamento e congelamento. Então, como você não sabe se aquele plástico tem ou não o bisfenol A, é mais interessante você utilizar, então, o recipiente de vidro para esse armazenamento em freezer.
Adorei nosso bate-papo, todos os contatos da nossa convidada no vídeo, quem quiser tirar também mais dúvidas. E logo, logo ela volta, porque chegaram muitas perguntas. Eu vou deixar tudo guardadinho e em breve a gente volta a falar sobre os mitos e verdades sobre os alimentos. Adorei essa pauta, viu, direção? Bacana. Doutora, até breve, então. Obrigada pela participação. Obrigada. Intervalo e daqui a pouco eu volto com dica de arte. Continue conosco.